Olá a todos, boa tarde. Quem vai participar dessa live, seja bem-vindo à nossa terceira live da série Conhecendo a Pessoa de Jesus. Quero agradecer a participação de todo mundo, né, que estão com a gente nas lives e também quem já assistiu às outras lives. Elas estão afixadas no feed aqui do Instagram e elas também estão disponíveis lá no YouTube. Então, se você gostaria de assistir por lá também, fique à vontade que as últimas duas lives estão lá. E elas foram maravilhosas, muito edificantes, e se você ainda não assistiu, então eu sugiro que você assista, porque foi muito edificante mesmo, para a glória de Deus, com muito aprendizado. E é isso. Nós vamos esperar aqui algumas pessoas entrarem e para a gente chamar a nossa convidada de hoje. Nossa convidada de hoje vai entrar daqui a pouquinho. Não consigo convidá-la se ela não estiver online. Deixa eu convidar aqui. Oi, Josi, Henrique, Washington, Áurea, Andréia, muito obrigada, gente, por vocês estarem aí apoiando esse projeto. Muito obrigada, viu? Continuem acompanhando aí as lives, acompanhando as mensagens que nós estamos postando. Compartilhe, gente, com todo mundo, sabe? Compartilhar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus, essa é a nossa missão aqui. E entrou o bar. Olha ela aí! Abaixa um pouquinho sua câmera, Rô, para pegar seu rosto. Eu tô Isso. no. Deixa eu só colocar apoiar aqui, que só um momento. Deixa eu ver, vou colocar. Deixa eu colocar alguma coisa para apoiar. Peraí. Ficou melhor? Ficou. Boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, vocês. Graças a Deus, tudo em paz. Amém. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a você, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje para fazer essa live, né? Para falar um pouquinho sobre quem ele é. Não sei se ela tá conseguindo me escutar, porque o ouvido dela paralisou aqui para mim. Tá. Deu certo? Saiu. Aí depois entrou de novo. É conexão. Uhum. Faz parte, né? Infelizmente, a gente precisa lidar com as tecnologias e as falhas, né? Que nós temos aí com isso. Não tem o que fazer. Uhum. Mas vamos orar aí para dar tudo certo. Deus vai estar conosco nessa live. Em nome de Jesus. E toda falha técnica caiu por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero te agradecer pela sua disponibilidade em estar com a gente, tá? Em aceitar esse convite para falar conosco, né? Quem ele é, para apresentar Jesus às pessoas. Eu estava falando antes de você entrar que o que a gente precisa é compartilhar Jesus, né? Essa é a nossa missão aqui, é ir de cumprir, né? Aquilo que o Senhor nos fala na palavra e de fazer discípulos, né? Amém. De todas as nações, levar o evangelho de Jesus
É esse o nosso propósito, né? E se não agora, Amém. quando? Amém. Picotou sua voz. Cortou minha voz? E você agora tá me escutando direitinho? Agora eu tô. Sim, então tá. Você quer falar alguma coisa antes da gente entrar nas perguntas? Vamos orar, né? Podemos, Vamos claro. fazer oração. Pode. Amém. Glorioso Deus, eterno e maravilhoso Pai. Pai, eu te glorifico, eu te bendigo pela beleza da tua santidade. Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor Deus nos confiou, Pai amado, a tua palavra. Assim como diz, meu Pai, no teu evangelho de Marcos, Senhor Jesus. Ide, Senhor Jesus, e fazei discípulos em todas as nações, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que a palavra venha chegar diante do coração, meu Pai, de cada pessoa, Pai. Meu Deus, que venha ser uma tarde de resposta, Senhor Jesus. Se talvez alguém tenha pedido algum direcionamento do Senhor, que venha receber nessa tarde, Senhor Jesus. Toma a vida da Ananda em tuas mãos, cobrindo ela com teu sangue, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Eu peço revestimento sobre a vida dela, ó Pai, porque é um trabalho evangelístico e nós sabemos, Pai amado, que quando nós trabalhamos para que o reino do Senhor cresça, Senhor, Pai amado, o espírito das trevas não fica feliz. Então ela precisa de revestimento da tua parte. Eu abençoo, meu Pai, o teu lar, a tua família, o teu esposo, Senhor Jesus, o teu filho. Eu abençoo a tua parentela, Senhor Jesus. Que através, meu Pai, da busca constante dela ao Senhor, Pai. Meu Deus, que ela venha alcançar aqueles que também são da sua casa, que também são da sua parentela. Meu Deus, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, Pai. Da mesma forma que o Senhor habita nesse momento nas lives, Pai amado, o Senhor também pode chegar, Pai amado, à vida de cada morador da casa dela, da parentela, Pai. Eu profetizo salvação, Senhor Jesus. Eu profetizo que aquele que ouvir a tua palavra, meu Pai, nessa hora, venha guardar no coração, Senhor Jesus. Pai amado, e praticar, que é o mais importante, ó Pai. Porque a tua palavra vai dizer que nós não temos que ser apenas ouvintes, mas que nós venhamos ser praticantes da tua palavra. Eu abençoo, meu Pai, essa live em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. São linda. Obrigada, viu? Por nada. Bom, vamos lá. Vamos começar. Vamos lá. Né? Essa é a nossa terceira live da série Conhecendo a Pessoa de Jesus, né? E para falar de Jesus, como falar de Jesus, né? Se não para a gente iniciar a live, quem já assistiu às outras lives já sabe quem ele é, um pouquinho. Então vai confirmar quem ele é. E quem não assistiu vai ficar sabendo, né, agora quem ele é. Então, Aleluia. você responda essa pergunta para quem está assistindo. Quem é Jesus, Rô? Quem é Jesus? O mais importante, né? Ele é o Salvador da nossa vida, né? É o nosso libertador. Quem que seria nós se não fosse Jesus, né? E Jesus é aquele que nos tira da prisão. Jesus é aquele que faz com que nós renunciemos o nosso eu, a nossa vontade. Jesus é aquele que é glorificado mesmo quando as coisas não vão à frente, mesmo quando nada acontece. É aquele que está conosco, independente de qualquer situação, independente de qualquer dor, de qualquer luta. Tem vários nomes para Jesus, né? Ele é o pão vivo que desceu dos céus, né? Ele é o nosso Salvador, ele é a água da vida. Ele é o nosso libertador, ele é tudo que a gente precisa. Ele é tudo que nós necessitamos. Ele é aquele que, independente se nós somos sozinhos, independente se nós temos alguém, ele é suficiente na nossa vida. O Senhor Jesus, ele é suficiente. O Senhor Jesus é aquele que nós devemos colocar nossa dependência nele. Ele é o grande eu sou. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero falar um pouco sobre Jesus, o pão da vida, aquele que nos sustenta, né? Hoje em dia, tem vários nomes para a gente poder falar sobre Jesus. Se eu vou ficar aqui nessa live 1, 2, 3, 4 horas, o dia inteiro eu não vou conseguir falar tudo que Jesus ele é, porque tem vários adjetivos para Jesus Cristo. Mas hoje o que o Senhor tocou ao meu coração, quando você me diz para falar sobre milagres,
O Senhor Jesus falou sobre falar Jesus, o pão da vida, aquele que nos sustenta, né? O que eu e você precisamos hoje? Que você fala assim, Senhor, eu não tenho saída, eu não sei para onde ir, né? Eu não sei o que fazer. Jesus, ele é aquele que te sustenta. Por mais que os seus olhos físicos veem que nada está acontecendo, ele é o Jesus que te sustenta. Eu não sei nada se você quer passar para a próxima pergunta ou se eu posso entrar no texto. Pode continuar, pode entrar no texto. Amém? Deixa Deus te usar. Amém. Você vê, o ventilador jogou para só um momentinho. Deixa eu voltar. Lá vai ser o livro Mateus, capítulo de número 14. Poderia ser João, né? Porque lá que fala que ele é o pão da vida, mas só que o Senhor me trouxe o texto em Mateus. Deixa eu ver, Mateus 14. Versículo de número 13. A gente vai discorrer um pouco nesse texto. Pode ler, Nando? Como que é? Pode ler. Gente, vocês não reparam não, porque eu não tenho costume com live, tá? Com as telas. Então, se eu der alguma gafe aqui, vocês não reparam não. Vamos lá. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo-os, as multidões vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam se retirar. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas ele respondeu: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. Gente, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem todo o poder independente da nossa condição, né, atual. Independente do que nós estamos vivendo, né, independente do que você está vivendo, a gente tem, igual mesmo, como a viúva, né, que tinha, a Bíblia fala que ela tinha somente um pouco de azeite. Eu só tenho isso aqui, Senhor. Eu só tenho um pouco. Deus, ele faz multiplicar aquele pouco que você tem. Jesus, ele faz multiplicar. Então, o que acontece? O que o Senhor traz ao meu coração a respeito desse texto? Quando Jesus, ele fazia milagre, não era simplesmente, vou lá fazer milagre, vou multiplicar pães e peixes, vou curar o cego, vou levantar aquele que não anda, vou multiplicar. A intenção de Jesus, quando ele traz um milagre na vida da pessoa, é a questão de crer, né? É crer no Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele queria que o povo entendesse que ele está no controle sobre todas as coisas. Ou seja, eu tenho somente, Senhor, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, essa é a minha condição atual. Eu só tenho esse limite aqui nas minhas mãos. Senhor, e agora? E é nesse momento das nossas vidas que nós estamos vivendo, que talvez um momento ou outro, você e eu passamos por situações adversas que a gente falou assim, Senhor, eu só tenho senão 5 pães e 2 peixinhos. É o momento que o Senhor tá exercendo a nossa fé. É o momento de nós exercitarmos a nossa fé. Porque qual que é a nossa tendência carnal? A nossa tendência carnal é: Senhor, eu vou desistir. Senhor, não tem para onde ir. E é nesse momento que o Senhor faz o que também? Ele nos coloca no nível de dependência nele. Então, o que
acontece? Ele mostra nesse texto que homem carnal, eu não tenho controle sobre nada. Através da falta, ele mostra pra gente que ele tem controle sobre todas as coisas. Porque Deus, ele vai agir, o Senhor Jesus, ele vai agir quando eu perdi o controle. Quando eu falo assim, Senhor, é o que fala lá, eu não sei se é primeiro ou segunda Pedro, não me lembro, que fala assim, olha, Senhor, o Senhor, ele não dá uma prova maior para você que você não consiga suportar. Ele sabe qual que é o seu limite. Ele sabe qual que é o meu limite. O limite daquele povo ali era os 5 pães e 2 peixes. Espera aí, o controle saiu da mão deles. Agora, quem que vai entrar é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E é tão maravilhoso o que o Senhor Jesus fez nesse milagre, né, dos 5 pães e os 2 peixes, é que a Bíblia fala, ali no versículo de número 20, que todos se comeram e fartou. Ou seja, ninguém ficou com vontade, ou seja, repetiu, né? Comeu, fartou, conseguiu até repetir. Então, aos olhos do homem, aos meus olhos, aos seus olhos, tinha como isso ali acontecer? E o que o Senhor traz de revelação nessa palavra também? Quando eu tenho Jesus próximo de mim, quando Jesus ele está comigo, eu não terei falta. O que a Bíblia fala em Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem algumas traduções que falam, e nada terei falta. Entende? Então, se eu tenho Jesus comigo, se ele domina a minha vida, se ele governa a minha vida, se ele controla a minha vida, ele vai agir quando eu perdi o controle. Quando eu não sei o que fazer. Mas só que a minha condição é ter Jesus na minha vida. Ele precisa estar comigo. Ele precisa ser o dono da minha vida. Então, esse texto, ele traz o nosso Senhor como pão do céu. Ele que nos sustenta. Aí Jesus, ele pergunta para mim, para você, o que você está precisando hoje? O que você está necessitando hoje? Jesus, ele fala, eu estou exercitando a sua fé. Eu estou exercitando para mim poder saber até onde que vai a sua fé. Será que tudo estreitou, apertou, você desistiu? Será que tudo estreitou, apertou, eu e você murmuramos porque não aconteceu da forma que a gente queria? Mas o nosso nível de confiança está quando eu preguei na igreja uma vez sobre o estreito com o Senhor. A viver Cristo, viver a Jesus, é viver uma vida de renúncia. É viver uma vida de estreito, porque nós temos que renunciar a nós mesmos, às nossas vontades, para Ele poder agir sobre as nossas vidas. E até que ponto eu vou renunciar? Até que ponto eu falar assim, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê fruto, eu me alegrarei no Senhor. Sim. Então, essa passagem, ela quer ensinar para mim, para você, esse ponto da dependência no Senhor, de crer. Se você estiver passando por alguma situação adversa na sua vida, entenda bem. O Senhor conhece seu limite. O momento que você estiver no limite é o momento que Ele vai entrar. Você pode ter certeza que Ele vai entrar. Eu não falo para vocês como simplesmente ler a Bíblia e o Senhor falou através da Bíblia, porque eu já vivi. Em várias situações da minha vida, eu vi o Senhor agir quando eu falei assim, Deus, eu perdi o controle, eu não sei o que fazer. Nas minhas mãos eu não tenho mais nada. Foi quando Jesus Cristo ele veio e Ele entrou. E às vezes dá aquele friozinho no coração, Jesus, cadê o Senhor? A gente fala isso, cadê o Senhor? Mas qual que é a minha oração, Senhor? Independente de qualquer situação que eu vivo na minha vida, o meu Redentor se levantará, porque Jesus, ele é o meu e o seu Redentor. Foram as palavras que Jó falou quando ele viveu o momento mais difícil da vida dele. O meu Redentor se levantará. E o que o Senhor fez? Ele restituiu na vida dele. Tudo que ele perdeu, ainda deu em dobro. Aquilo que ele tinha perdido, que era gado, né? Então o Senhor deu em dobro. Então a questão da confiança em Deus. Amém? Amém. E antes, para o milagre acontecer, Jesus tem que entrar, né? Tem que entrar. Para o milagre acontecer, Jesus tem que entrar. E aí isso já nos leva para a segunda pergunta aqui, que você já falou de um dos maiores milagres, né? Que foi a multiplicação dos pães e dos peixes.
Mas fora essa multiplicação que é muito, né, famosa, ela é muito citada em várias ministrações, né? As pessoas conhecem, todo mundo, vamos falar que a maioria das pessoas conhecem esse milagre. Mas cita pra gente os principais milagres que Jesus fez. E se você quiser também discorrer sobre algum desses milagres que te chama a atenção. Que me chama a atenção. E que tem isso, os principais milagres. O que acontece? O que o Espírito me direcionou, deixa eu ver aqui. Calma um momentinho. Porque nós sabemos que o Senhor me direcionou? Oi? Nós sabemos que Jesus operou milagres de cura, de libertação, né? De pessoas, né, que têm endemoniadas, multiplicação, né, dos pães, por exemplo. Milagres de questões naturais, como, por exemplo, parar uma tempestade, andar sobre as águas. Né? Mas eu gostaria que você falasse sobre um milagre, assim, que nos revela algo. Que nos revela sobre Jesus. O que acontece? O Senhor me direcionou sobre a questão de crer, né? Que o Senhor Jesus, ele trouxe milagres sobre a terra para que o povo dele cresce. Tem a mulher do fluxo de sangue, né, Nanda? Que é um texto que é sua cara. Então, o que acontece? Jesus Cristo, ele estava ali, né? Ele estava passando. Na verdade, ele não estava em direção a ela para poder curá-la. Na verdade, era a filha de Jairo, se eu não me engano. Sim. Então, o que acontece? Ele não estava indo naquela direção para poder curá-la. Ele estava indo na direção para poder fazer a cura na vida de ressurreição, se eu não me engano, da vida da filha de Jairo. Mas o que aconteceu ali? A mulher do fluxo de sangue estava... ela estava no nível, como eu disse para vocês, que ela já tinha perdido todas tudo que ela poderia fazer, ela fez para poder ser curada. E a Bíblia fala que ela é tão interessante que a Bíblia fala que a mulher do fluxo de sangue, ela tocou nas vestes de Jesus, e nós sabemos, os discípulos, o mestre, quem é que me tocou? Alguém me tocou. Aí o Senhor, os discípulos, mestre, mas todos estão te tocando, a multidão está te tocando. Como assim? Mas só que existe um toque diferente da mulher do fluxo de sangue, né? Porque ali ela creu. Ela entendeu o seguinte, olha, eu já fiz de tudo. Agora eu vou em Jesus. Eu já fiz de tudo, já fui dos médicos, já gastei tudo que eu tinha. As minhas emoções estão assim, ó. Só o Senhor para ter misericórdia. Então ela tocou, e Jesus, ele sentiu que a mulher do fluxo de sangue tocou nele diferente. Por quê? Porque saiu virtude. E sabe o que o Senhor traz uma revelação nesse texto? A revelação que ele traz é assim, quando ele tocou, que ela se revelou, porque naquela época, né, ela era considerada como imunda. Se uma mulher, como ela estava, né, tocasse, ela não poderia tocar nas pessoas, porque ela era considerada como imunda. Então ela assustou quando Jesus falou que me tocou. Provavelmente ela pensou, nossa, agora a situação vai ficar difícil aqui, que eu não poderia tocar, e toquei. Mas o que acontece? Quando Jesus, ele chegou diante dessa mulher, ele falou assim, mulher, a sua fé te salvou. Não falou simplesmente a sua fé somente te curou, a sua fé te salvou. Então ela passou a crer em Jesus ali. Através daquele milagre, ela foi salva por Jesus. A sua fé te salvou. Então, é um dos milagres, porque qual que é a intenção de Jesus, como eu disse para vocês? É o crer. A intenção de Jesus nesses milagres é fazer com que as pessoas creiam nele. Não é simplesmente porque... Nesse milagre dos peixes aqui, Nanda, por exemplo, vai chegar um momento que os discípulos vão atrás de Jesus. Mas só que eles não estavam indo atrás de Jesus porque simplesmente eles queriam a Jesus. Eles estavam indo atrás de Jesus quando eles foram procurar novamente porque ele tinha feito o milagre. Então o que acontece? A intenção de Jesus ao fazer milagre na vida de alguém é que o nome dele possa ser glorificado. Lázaro, por exemplo, o que aconteceu lá com Lázaro? Jesus, ele foi depois que ele já estava morto. Nas mãos das irmãs deles, elas tinham que fazer naquele momento, não tinha como fazer mais nada. Não tinha mais nada que
fazer. Então, Jesus, ele foi ali e no final E quando ele chegou ali, ele falou assim, essa enfermidade não é para a morte, mas essa enfermidade é para a glória de Deus. É para glorificar o nome do Senhor. Porque muitas pessoas, o que aconteceu depois? Creram, os judeus creram em Jesus. Então a intenção de Jesus ao fazer milagre é fazer com que as pessoas creiam nele. Creiam que ele pode, que ele tem todo o poder. Então eu e você, qual o milagre hoje que eu e você estamos buscando diante do Senhor? Senhor, os meus olhos veem, parece que não tem jeito. Mas Jesus vai lá no quarto dia. Jesus vai lá no túmulo de Lázaro, chama ele pelo nome e fala, sai pra fora. Então, o que talvez para mim, para você hoje, você fala assim que não tem jeito mais. Olha o Jesus de Lázaro. Olha o Jesus da mulher do fluxo de sangue. Olha o que ele fez. E ele nos coloca no nível de dependência. Quando a gente não tem controle sobre as coisas, ele nos coloca no nível de dependência. Exemplo, tem também a cura, na verdade foi milagre também, a mulher cananeia. Existe a mulher cananeia também, Nanda, que ela estava com um filho, uma filha, não sei, eu não vou lembrar de qual, se a Mariana tiver, pode me lembrar, que estava terrivelmente endemoniada. Sabe o que ela chegou? Ela chegou perto de Jesus, chegou diante de Jesus e pediu a ajuda a ele para poder trazer a libertação para aquela pessoa. Mas só que Jesus falou assim, eu não posso pegar os pães e entregar os cachorrinhos. O que ele quis dizer isso? Que antes, Jesus, ele tinha... a questão dele era com o povo judeu. Naquele momento não era o tempo ainda dele chegar em Samaria, ele chegar os gentios, não tinha chegado o tempo. Mas o que aquela mulher fez? Ela se humilhou, ela falou assim, mas até os cachorrinhos, Nanda, comem das migalhas que saem da mesa do seu dono. Então a posição de humilhação e a fé dela fez com que o Senhor fizesse o milagre e curasse, de longe. E a Bíblia fala que o filho, a filha dela não estava perto, não estava próximo, estava longe. O Senhor visitou porque ele é onipresente. Ele visitou longe. Então o que acontece? Quando eu me coloco em posição de humilhação diante de Deus, ele faz aqui, ele faz nos Estados Unidos, ele faz no Canadá, ele faz aonde que eu vou ser orar e clamar. E o interessante é que ele fala assim com ela, vai filha, a sua fé curou. Ele fala com ela a mesma coisa, que a fé dela, grande é a sua fé. Entende? Então nós temos vários milagres, né, que Jesus fez, várias curas que ele fez para poder glorificar e exaltar o nome dele. Tem muitos milagres, muitas curas. Por meio da fé, né? Pastor? Por meio da fé. Por meio da fé, porque a fé em Deus é que vai determinar a ação do milagre. Exatamente. Né? O agir de Deus, o fluir de Deus. E que entra nessa pergunta que eu vou te fazer agora, porque Jesus, ele realizou milagres por todos os lugares que ele foi, né? Onde ele passava, tinha alguém paralítico, ele fazia andar, tinha alguém cego, ele fazia voltar a ver, né? Tinha a mulher do fluxo, teve a mulher do fluxo, pães, peixes, enfim, vários milagres. E na sua última ida em Nazaré, a palavra diz que em Nazaré ele não conseguiu operar não é que ele não conseguiu, ele não operou nenhum milagre lá. E a pergunta que eu te faço, para que você explique sobre isso, ele não realizou esse milagre porque isso teria relação com a fé das pessoas que viviam naquele lugar e que o conheciam? Exatamente, porque tem uma passagem na Bíblia que fala que o profeta não tem honra na sua própria casa. Às vezes a casa de Jesus era Nazaré. Então o profeta não tem honra. Quando o Senhor ele vai a Nazaré, ele fala essas palavras. O profeta não tem honra na sua própria casa. Vai ter momento que você vai pregar, por exemplo, dentro da sua casa, no seu lar, e as pessoas não vão acreditar em você. Vai ser preciso Deus levantar alguém de fora para poder fazer. Então o que acontece? Jesus ele não era reconhecido lá dentro. Aí a gente traz para a multidão. Por que muitas pessoas estavam tocando Jesus e ele só sentiu o toque diferente da mulher do fluxo de sangue? Por causa da fé. Entendeu? Por causa do nível. Muitas pessoas tocaram, mas só que ele só sentiu virtude e fé sair dela. Muitas pessoas e multidões estavam ali, não recebiam milagre, por quê? Porque não creu.
Porque houve um toque diferente daquela mulher. No momento da dor mais profunda dela, foi o momento que aquela mulher liberou no mundo espiritual a fé. Eu vou crer. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu não estou vendo mais nada acontecer, eu não tenho mais o que fazer. Eu vou tocar nele, porque todo mundo está falando que ele faz cura, que ele faz milagre. Eu vou tocar em Jesus. Entende? Então, o que acontece? Foi pela fé. Igual mesmo, numa congregação, numa igreja, num evento, por que muitas pessoas falam assim, poxa, mas por que todo mundo recebeu e eu não recebi? Por que eu estou orando, eu estou buscando, eu estou clamando, fulano recebeu, mas eu não recebi? Aí, às vezes, a gente questiona, nós que somos ser carne, né? Questionamos ao Senhor, Senhor, mas por que fez na vida de fulano e não fez na minha vida? O Senhor vai usar a situação mais difícil da sua vida para poder desenvolver sua fé e você acreditar nele. Você crê que ele existe, você crê que ele faz. Então o povo deixou de receber de Nazaré, porque não quis. O que Jesus fez? Ele foi para as outras aldeias, com circunvizinhança, e fez os milagres lá. Entende? Eles não reconheceram, né, Rô, que quem ele era, que ele era o Salvador, que ele era o Messias, né? Preparado para e tal. Isso me lembra da passagem que o cego, eu não lembro onde que fala assim, filho de Davi, tem piedade de mim, que ele tá passando, tem misericórdia de mim, ele grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele reconheceu que Jesus era filho de Davi, que era o Messias, e as pessoas ainda o exortaram, para de incomodar o mestre, e aí ele foi lá e falou, o que queres que eu te faça? Né? E ele voltou a ver. Então, o que acontece, Nanda? Quando você fala sobre reconhecer, né, a Jesus como Salvador, como ele é o Salvador da nossa vida, então tem uma grande importância em ele fazer sobre as nossas vidas, né? A gente reconhecer quem que ele é. Será que eu e você nessa live de hoje, todos nós reconhecemos que ele é Jesus e que ele é Salvador na minha e na sua vida? Será que todo mundo aqui teve esse reconhecimento? Porque o que nós, lá em Romanos 10, fala sobre reconhecer Jesus aqui na terra, que ele vai nos reconhecer lá nos céus. É apenas declarar ao Senhor, porque o restante ele vai fazendo sobre as nossas vidas, né? Não, às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de falar assim, nossa, mas às vezes eu tô lá na congregação, às vezes eu tô na igreja, eu tô num evento e eu quero confessar esse Jesus como único, suficiente Salvador na minha vida, eu quero que ele seja o dono da minha vida, mas só que fica, talvez, né, não sei, sem jeito de ir até a frente, ou sem jeito de falar com o pastor, mas aí quando você quando você confessa e reconhece ele como Salvador da sua vida, a partir desse momento o seu nome está sendo escrito no livro da vida. Você está sendo reconhecido, você conhecendo ele como seu pai, e ele reconhecendo você como o seu filho. Então, assim como aquele homem diz, filho de Davi, ou seja, eu te conheço como Jesus, eu te conheço como meu Salvador, entende? Dando assim, né, a oportunidade, não que a gente dê a oportunidade para Jesus, mas a gente está dando ele a oportunidade dele agir na nossa vida através da minha fé, da sua fé, né? Isso eu passo para outra pergunta, né? Os milagres de Jesus, o que eles nos ensinam sobre a fé e a confiança em Deus. E é justamente o que você falou, né? Sim, Nanda. O que acontece? Como eu disse no texto, né? Quando a situação estreita e nós passamos a reconhecer Jesus, né? Como se diz. Quem que ele é? Ele começa a nos apresentar a ele, né? Teve um encontro que Jesus teve com a mulher de Samaria, né? Que ele também é a água da vida, né? Ele teve um encontro com a mulher de Samaria ali, ela soube quem que ela era, porque até antes ela vivia sobre o que o povo falava, né? Quem que era ela. Mas quando você tem um encontro com Jesus, né? Ele revela para você a sua identidade. Eu mesma, antes de conhecer Jesus, eu era, como se diz, eu era levada pelo que as pessoas falavam ao meu respeito. Mas aí quando você conhece Jesus, você sabe quem que ele é em todas as áreas da sua vida,
você vai criar uma identidade em Cristo que você vai se tornar uma pessoa inabalável nessa terra, né? Vai ser difícil de você ser abalado. Porque que o inimigo da nossa alma mais toca sobre as nossas vidas é a nossa identidade. O que ele falou com Jesus quando ele estava lá estava lá para poder ser crucificado? Se tu és filho de Deus, desça daí. Mas só que Jesus, ele tinha uma identidade, né? Ele tinha uma identidade, ele sabia quem ele é. Então, essa é a importância de você conhecer Jesus. Mesmo que conheça mediante uma situação estreita de enfermidade, por exemplo. Porque, às vezes, o que aconteceu lá com Lázaro, essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para o meu nome ser glorificado, ser exaltado. É para o nome do Senhor ser glorificado. Então, é nesse momento que eu desenvolvo confiança e fé. Sabe por quê? Sabe o que acontece? Quando você passa por situações que talvez... É um momento de amadurecimento da fé, né, Nanda? Como a gente está falando sobre cura, como a gente está falando sobre milagre, é o momento que a gente vê o Deus do milagre, sabe? É o momento que a gente vê o Deus da libertação, é o momento que a gente vê o Deus da multiplicação. Entende? Então, quando nós passamos por situações como essa, que nós passamos por um sufoco, porque na hora da aprovação, né, a gente fica naquele sufoco, igual mesmo. Eu não sei se você se importa em falar, quando nós fizemos uma oração pela vida da sua avó, né? Então, o que acontece? A gente fica num sufoco ali e fala assim, Deus está apertando aqui. Mas ali, Nanda, Deus, ele entra e ele vai amadurecendo a sua fé, como aconteceu, né? Como o Senhor fez. O Senhor fez um milagre, né? Você viu um milagre do Senhor. Então, o que acontece? Isso ali foi amadurecendo a sua fé. Então, quando a gente passa numa situação de enfermidade, por exemplo, quando aconteceu, a gente começa a confiar em Deus, porque se novamente acontecer a mesma coisa, o Deus que fez lá atrás é o mesmo Deus que vai fazer agora. Sabe por quê? Porque ele é imutável. A minha fé pode mudar, pode ser que hoje eu tô com fé, pode ser que amanhã eu tô mais assim, mais ou menos, mas só que Deus é imutável. Ele não muda, ele é o mesmo de ontem, sempre, hoje e eternamente. Ele não muda, ele é o mesmo Deus. Entende? Então, quando ele faz com que nós passamos por situações de enfermidades, situações caóticas, é o momento que ele está te amadurecendo na fé. Porque o milagre, ele vem. Quando eu falo assim, Senhor, eu tô vendo isso aqui, ó. A enfermidade entrou. Eu preciso de um milagre do Senhor. Mas eu sei que o Senhor tem poder para poder mudar essa situação. Porque a Bíblia diz que nós não vivemos por vista. Nós vivemos pela fé. E através dos milagres de Jesus, ele nos ensina sobre o crer nele, dependente do que nós vemos. Amém. Aleluia. Ô, pastora, fala pra gente aqui por que Jesus realizava muitos milagres publicamente, mas alguns ele não realizou publicamente não. Ele, por exemplo, a filha de Lázaro, que ele ressuscitou a filha de Lázaro e naquela ocasião ele pediu para que os discípulos não divulgassem. Então, alguns milagres ele pediu, vamos dizer, segredo, né? Por que isso? Ô, Nanda, o Senhor, ele queria ser glorificado através da fé, não pelo que ele fazia. Ele queria mostrar para o povo como foi ministrado, né, nesse decorrer. Ele queria, igual a gente falou sobre a multiplicação, ele não queria que o povo simplesmente buscasse ele através dos milagres que ele fazia. O que Jesus ele quer de nós? Ele quer relacionamento de nós com ele. Mas só que tinha milagres ali que, dependendo do lugar ali, não era chegado o tempo de divulgar também. É porque não era chegado o tempo. Entende? Então, o que acontece? Mas o ponto maior nisso é essa questão do Senhor Jesus, ele se mostrar não só como Jesus que faz milagre, não só como Jesus que provê, não só como Jesus que expulsa demônios, não só como Jesus. O maior alvo de Jesus é fazer com que o povo creia nele. Então, em todo momento, quando você vai ver nos milagres de Jesus decorrendo no livro de Mateus, Marcos, Lucas, quando você vai discorrer, você vê em vários textos da Bíblia o Senhor falando assim, ó, a sua fé te salvou, a sua fé.
Então, o que ele queria é que o povo crê. Por quê? O que Jesus ele fala na palavra? Aquele que crê e ser batizado será salvo. Então, o que acontece? O que ele queria ensinar para o povo? Crer nele. Porque nós somos salvos pelo quê? Pela graça. E aquele que não crê, não é salvo. Então, tudo coopera para que o povo creia, para que o povo, eles creiam no Senhor Jesus, né? E sejam salvos. O milagre o Senhor vai fazer. Gente, se nós andamos em obediência, nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos buscando, orando e clamando, Ele vai fazer. Nós precisamos acalmar o nosso coração, porque Jesus, Ele vai fazer. Ele vai fazer no tempo dele. Mas só que enquanto isso, Ele vai desenvolvendo, amadurecendo a nossa fé, para a gente poder não se tornar pessoa incrédula. Entende? Uhum. Para não deixá-lo só como um milagreiro, né? Sim. Jesus não é só um milagreiro. Precisamos crer e confiar nele, no que ele é, não somente no que ele pode fazer. O que a grande maioria faz, né, Rosângela? Que, não, eu vou pedir Jesus porque eu sei que ele pode fazer. Ele pode curar uma doença. Uhum. Aí ele cura a doença, aí pronto, esqueci Jesus. Não, Jesus pode, sei lá, trazer, não no meu caso, que eu já sou casada, trazer um marido para mim. Aí Jesus traz o marido, traz a esposa. Aí casou, acabou, esqueceu Jesus. Acabou. Ô, Nanda, a sua fala me faz lembrar dos 10 leprosos, né? Ele curou quanto? 10. 10. Quantos que voltou para poder agradecer? Entende? Então, o meu nível de busca ao Senhor Jesus, ele está relacionado a quê? Eu vou lá, ele faz o milagre, nunca mais eu volto, nunca mais eu adoro. Por que às vezes as pessoas falam, poxa, mas sou cristão, a situação é mais fácil, porque ele conhece o nosso coração. Tem coisa que ele não vai entregar pra gente, porque ele sabe, se ele entregar fora da hora, se eu não estiver lapidado, moldado, se eu não quebrar meu vaso, né, como se diz, que a mulher que quebrou o vaso, abriu mão de tudo ali, para poder se entregar a Jesus. Se eu não quebrar o meu vaso e entregar totalmente, ele vai entender o quê? Que eu ainda não estou preparado. E o Senhor me ensinou nessa caminhada cristã essa questão de quebrar o vaso mesmo, sabe? De falar assim, Jesus, independente se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Às vezes nós louvamos, Nanda. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer... Aí será que nós vivemos o que nós louvamos? Será que nós vivemos o que nós pregamos? Entende? Então, o que acontece? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz isso conosco, às vezes ele não entrega algo pra gente no momento certo, é porque ele não viu preparação em nós. Porque se ele vê preparação, eu entendo que a bênção do Senhor está liberada sobre as nossas vidas em todas as áreas. Mas só que enquanto isso, ele está nos preparando. Aí o que acontece? A minha oração não é Senhor, me entrega a promessa. Não, a minha oração tem que ser Deus. O Senhor quer me preparar em quê ainda? Para que eu possa viver a promessa. O que eu preciso de aprender? O que o Senhor quer me ensinar? E às vezes, Nanda, os ensinos do Senhor, ele vem, um exemplo sobre a enfermidade que entrou. As irmãs de Lázaro lá, por exemplo, como que elas estavam preocupadas. Senhor, mas se o Senhor tivesse chegado antes, aí entrou a ansiedade, né? Ansiedade. Se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Entende? Então, o que acontece? Naquele momento ali, o nome do Senhor foi glorificado, porque as irmãs dele olharam e falavam assim, nossa, Jesus, né? Todos que estavam ali olharam e viu que Jesus ele poderia fazer, independente se Lázaro estava morto ou não. Então, ali o Senhor desenvolveu fé até nelas. Então, tudo está relacionado com fé, tudo está relacionado com crer. Se eu passo por uma situação de enfermidade na minha vida, se eu passo por uma situação financeira difícil na minha vida, dependendo do que eu passo, eu vou olhar para aquele livro e falar assim, Jesus, ele pode fazer, porque ele é o Todo-Poderoso. Sabe? Ele pode fazer todas as coisas. O que os olhos não viram, não chegou ao coração do homem, é o que o Senhor Jesus, ele pode fazer. Entende? Então, tudo relacionado, Nanda, em milagres, é fé, né? Então, é isso. Ótimo. Rô, a gente sabe que a revelação de Jesus para nós, ela já é expressão de um milagre, né?
Para Sim, mim já é um milagre. Saber de Jesus, exatamente. para mim é um milagre que entra na minha vida, né? E eu queria que você compartilhasse, se você puder, compartilhar conosco como que Jesus se revelou para você. Você Uhum. gostaria de compartilhar com a gente um pouquinho? Foi tanta coisa, gente. Eu tenho que lembrar de uma coisa. Eu tenho que lembrar de algo específico, assim. O que que acontece? Eu já até contei na igreja, né, sobre essa situação que eu vivi na minha vida. O que acontece? Quando você falou que a expressão de Jesus ela já é um milagre, né? Realmente, pelo Espírito Santo, né? Jesus ele foi para o ventre de uma mulher pelo Espírito, é um milagre. Só Deus ele pode fazer isso. Ele já é um milagre, já foi um milagre salvador da nossa vida. Então, o que que acontece? Como eu disse para vocês no início, eu era uma pessoa que eu era que eu não tinha opinião própria, eu não. Eu era levada pelo que as pessoas falavam. Se a pessoa falava assim, ó, oh, seu cabelo tá. O seu cabelo tá assim. Eu mudava o que as pessoas falavam, porque eu não tinha identidade em Cristo. Então eu passei por tantas lutas em minha vida que o que que acontece? Tantas rejeições, né, Nanda, que eu tive na minha vida. Eu tive rejeições que eu falei assim, nossa, Senhor, mas fulano não gosta de mim, que eu era uma pessoa totalmente imatura. Você conhecer a Rosângela de antes, você ia ter vontade de bater. Então, o que que acontece? Em várias lutas que eu passei na minha vida, quando eu passei por rejeições na minha vida, o Senhor falou assim, filha, eu vou tratar a sua rejeição fazendo com que você seja rejeitada. Eu falei assim, Senhor. Você vai entender a rejeição quando você for rejeitada. Porque acontece, eu não, como se diz, eu não era considerada, eu ia na casa do Senhor, eu ia na igreja, eu pregava a palavra, mas só que eu não sabia quem que eu era em Cristo Jesus. Então as lutas me fizeram a conhecer quem que era Jesus na minha vida, ou seja, eu passei a ler a palavra de Deus com entendimento, porque tem situações na nossa vida, Nanda, que nós vamos viver, que nós vamos ver o outro passar e nós vamos aprender com aquilo. Mas tem situações na nossa vida que nós vamos ter que passar para a gente poder aprender. Então eu precisei ser rejeitada por alguém. Eu precisei, muitas das vezes, pessoas falarem palavras más a meu respeito para me poder buscar, porque eu fui buscar na palavra de Deus, Deus, por que que eu sou assim? Deus, por que qualquer palavra que as pessoas falam comigo, eu fico triste, eu não sei me defender, eu não sabia me defender. As pessoas que às vezes estavam do meu lado falavam assim, Rosângela, mas você tem que ter pulso firme. Então eu sofri muito para poder conhecer Jesus de verdade. Então, quando eu passei a conhecer Jesus através da palavra, que eu amo a palavra do Senhor, a Bíblia foi me revelando, a cada leitura que eu fazia, o Senhor falava comigo, olha filha, é dessa forma, você é assim por causa disso, disso e disso. Então eu fui me reconhecendo, estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Então o que que acontece? Eu passei a ser uma pessoa que eu coloco limite, eu não sabia falar não para ninguém, nada. As pessoas me pediam alguma coisa, eu deixava de fazer para mim, para poder fazer para as pessoas. Eu deixava de investir em mim para poder investir em alguém, sabe? Eu não me amava. Mas só que quando eu aprendi o amor de Cristo pela minha vida, eu aprendi a me amar e pôr limite pro outro. Não, fulano, até aqui você pode ir. Mas se passar daqui, eu não aceito. Entende? Então, assim, olha o cuidado de Deus quando você tem um encontro real com o Senhor, que Ele tem com a sua vida. Ele começa a te revelar quem que é e quem que não é. Ele começa a revelar para a sua vida qual o caminho, porque Ele é o caminho, verdade, a vida. Ele começa a revelar para você o caminho, porque quando você vive uma vida em Cristo, não vive mais eu. Mas Gálatas fala, mas em Gálatas fala, né, através de Paulo. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então Jesus ele começa a te ensinar muitas coisas que talvez te prejudicam na sua caminhada cristã. Entende? Então o encontro com Deus me fez me libertar de mim mesma, das minhas vontades, sabe? Do meu querer. Eu comecei a viver a vida que o Cristo ele quer para mim. Então, eu não sei você, às vezes, você fala assim, nossa, Rosângela, mas eu preciso de viver isso para poder ter encontro com o Senhor. É aquela coisa.
Tem coisa que você vai aprender com um pastor te orientando, com o seu líder te orientando, mas só que tem coisa que Deus vai abrir os teus olhos só você passando, só você vivendo. Porque às vezes quando a gente está lá cego espiritualmente, a gente fica com venta nos nossos olhos. Eu era uma pessoa que não ouvia ninguém, Deus me pegou, me lapidou, me moeu, ele me pegou como vaso, Nanda, e me quebrou, literalmente me quebrou e me fez de novo. Eu era uma mulher muito difícil de lidar com pessoas, então o que o Senhor fez comigo? Deus me preparou para poder pastorear. Então o que acontece? Como que eu vou pastorear sem que eu não sei lidar com pessoa? Como que eu vou ser uma pastora sem que eu não sou tratada nessa área? Então Deus me pegou nessa área da minha vida para poder me moldar, me tratar. Eu te chamei para poder pastorear e cuidar de alma. Então eu vou te moldar até se aprender o que é lidar com gente. Então, se eu não tivesse aprendido nessas dores e rejeições da minha vida a lidar com pessoas, como que eu ia pastorear alguém agora? Como que eu iria te orientar? Tem muita coisa que eu recebi do Senhor nas maiores dores da minha vida. E eu vou saber te orientar com autoridade, porque é diferente. É diferente você pegar a Bíblia e falar assim, fulano, a palavra do Senhor diz isso, isso e isso, mas quando você passa por aquilo, a pessoa vem diante de você, isso acontece, tá? Você passa algum período da sua vida, a pessoa vem e aparece com aquela mesma coisa que você viveu. Como que você vai orientar alguém sendo que você não passou por aquilo antes? Então ele usa essas situações para poder te moldar para o propósito dele na sua vida. Entende? O Senhor teve um período da minha vida que aconteceu o seguinte, Nanda, eu contei lá na igreja que eu estava... um dos motivos, né? Uma das situações que eu tive o encontro do Senhor como provedor na minha vida, por exemplo. Eu estava morando em Esmeraldas, né? E tinha que pagar as prestações do meu apartamento e tal. E lá, a empresa que eu trabalhava, né, era no momento da pandemia, 2020, a empresa que eu trabalhava, ela faliu, né? Então, chegou o momento que a gente estava pagando passagem para poder ir trabalhar. Nesse meio tempo, eu... Sabe quando você vai usando o limite do limite do cartão? Pra você poder sobreviver? Sei. E eu falei assim, Deus, eu não posso voltar para casa da minha mãe. Deus, eu não posso ir para lá, porque é aquela coisa, eu aprendi a ser uma pessoa independente, né? Mas só que o Senhor falou assim, eu quero você na minha dependência agora. Aí fui para casa dela, fiquei lá, deixei o apartamento lá, não tinha mais nada para poder comer, tive que voltar para lá. E nesse meio tempo, quando as nossas emoções, Nanda, quando as nossas emoções não vão bem, as coisas começam a acontecer que você fica sem pensar direito, você fica desligada. Aí o que acontece? O cartão, que era o único que eu podia ir pagando limite, eu perdi o cartão. Nesse meio tempo, deu um caroço na minha coluna. Deu um caroço, que eu sentia dor, e fui para o SUS para poder pedir um pedido de exame. Aí, minha filha, aquela questão emocional toda, aí o que acontece? Perdi o ônibus, né? Perdi a consulta e aquele caroço nas minhas costas. Aí eu falei assim com o Senhor, eu falei assim, Deus, desempreguei, voltei para casa da minha mãe, a enfermidade veio também, veio tudo junto. Mas só que eu tenho uma palavra do Senhor. Eu medito na sua lei todos os dias. E a sua palavra fala comigo o seguinte, a sua palavra fala que quando eu perder o controle, que tudo que sair das minhas mãos o Senhor entra, eu faço prova com o Senhor. Eu peguei 7 currículos, Nanda. 7 currículos e falei assim, eu vou entregar 7. E eu creio no meu Deus que Ele vai abrir as portas. Eu coloquei 7 currículos. Quando eu finalizei, que eu entrei no elevador para ir na antiga empresa, eu recebi a ligação. Fui contratada no mesmo dia. Aleluia. No mesmo dia. Nossa. No mesmo dia eu fui contratada. Então, o que acontece? Qual que era a tendência da Rosângela? Cadê o seu Deus? Qual que era a tendência da Rosângela? E aí? Cadê os deuses que você serve? Porque as pessoas chegam perto de você e falam, cadê o Deus que você serve? Cadê o Deus que você busca se você está passando por essa situação? Entende? Então, fui contratada, Deus mexeu em tudo na área da minha vida, mas naquele momento ali foi o momento, Nanda, que o Senhor me ensinou a confiar nele. Eu passo por várias situações difíceis na minha vida, mas eu lembro da onde que ele me tirou. Da onde que ele fez. E que se ele, o mesmo Deus que é imutável e ele não muda, e ele fez no passado, ele faz agora.
Ele não muda. Então, eu tive experiências como essas e outras também, são várias. Nossa, porque São muitos a gente milagres, né? vive. A gente vive de luta, acontece milagre, aí vem pula outra luta. A Mariana tá aí que dá pra ver, né? Que ela batizou praticamente no mesmo dia que eu, e ela sabe as lutas que a gente viveu. Então, o que acontece? Deus, às vezes, vai permitir essas coisas por causa do chamado. Como que eu vou ensinar pra ovelha fé, Você não sendo que eu tive não vivo? experiência. Entendeu? Sendo que eu não tive uma experiência com fé. Então, eu falo assim, fulano, ó, eu passei. Aí pode ser que você está vivendo uma coisa e você fala assim, ah, Senhor, eu não sei porque que eu estou vivendo isso. Agora, aí, em nome de Jesus, quem que está esperando em Deus aí, eu profetizo sobre a sua vida, que isso que você está vivendo, você vai sentar com alguém e vai falar assim, fulano, eu passei por isso aqui, Deus me entregou vitória. Eu passei por isso aqui, Deus fez na minha vida. Você vai conseguir porque o Senhor me moldou, Ele me lapidou pelo que eu estou passando, para poder te ensinar hoje. Entende? Então, quando você passar, querido, querida, quando você passar por situações dessa área da sua vida, que você viver por isso, dá glória a Deus, sabe por quê? Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. E os escolhidos, muitas das vezes, vai passar pelo que eu e você estamos passando. Entende? Porque Ele te escolheu para esse propósito. Que você não temas, creia que o seu Deus ele vai fazer através da sua vida. Tem coisa que vai acontecer por causa do que ele precisa fazer na sua vida. Ele precisa te moldar, ele precisa te ensinar, porque tem uma pessoa lá na frente, tem pessoas lá na frente que vai precisar da sua orientação, dos choros que você passou, das lutas que você passou para falar assim, eu chorei, eu passei, eu vivi isso e Deus ele fez na minha vida. Então eu declaro sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, o haja do Senhor sobre a vida de vocês. Eu profetizo em nome de Jesus respostas de orações sobre a vida de vocês. Eu profetizo salvação sobre a família de vocês, vocês que oram pela salvação de alguém, que o Senhor salve a vida de vocês. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai fazer, ele vai agir, mas acalma o seu coração, que Deus ele vai fazer, mesmo que seja através de uma enfermidade que entrou. Ele está te ensinando, ele está te moldando, ele está te entregando uma nova experiência. Todas as vezes que eu vivo situações adversas na minha vida, Deus me entrega algo novo. Então, observe quando você estiver vivendo, Senhor, o que o Senhor tem para poder me entregar? Entende? Aí fica mais fácil para poder passar, Senhor, então eu estou passando por isso, por causa disso e por causa disso. Ah, entendi, amém. Então eu vou crer porque, né? E é isso, Nanda. É uma das experiências. Eu emocionei. Tenho certeza que Deus falou muito aqui através de você, algumas pessoas que estão online, inclusive comigo. Amém. Porque esse projeto, por exemplo, é algo que eu tenho muita responsabilidade, sabe? E hoje, conversando com uma pessoa, falou assim, calma, mas a responsabilidade é grande, mas ela não precisa ser pesada. Né? Aí você ainda fala, né? Entrega o controle. Tá, pai, eu consegui até aqui, a partir daqui é com o Senhor, né? Exatamente. E a questão da confiança, da fé, né? Para que o milagre aconteça. E só da gente levantar de manhã já é um milagre, né, Rô? Já é um milagre. Deus já nos dá... Que as misericórdias dele se renovam sobre as nossas vidas. Manhãs, e isso já é um grande milagre, a gente poder abrir os olhos e falar, pai, estou aqui mais um dia, me conduz. Né? Nossa, gratidão. Nossa, eu tô assim, muito obrigada. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Rô? Tem mais alguma palavra que você queira falar para quem está online nos assistindo nesse momento? Para quem ainda vai assistir, né? Que a gente deixa gravado. Então, muitas pessoas ainda vão ter a oportunidade de escutar essa palavra maravilhosa, abençoada diretamente do trono. Eu creio nisso. Tenho certeza que muitos corações hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Ô, Nanda, o que eu quero deixar para o povo de Deus aqui é sobre se colocar na dependência do Senhor. E entender que tudo que ele faz, ele tem propósito, sabe? Entender que Deus, ele... Às vezes a gente não entende os caminhos, a gente não entende por que as coisas acontecem, o porquê de tudo. Mas chega um momento que Deus, ele não te revela no momento, porque Deus, ele fica... Às vezes ele fica em silêncio, né? No momento que você está
vamos supor, você está passando pela prova, o que diz lá quando você entra numa sala de aula, né? O professor, ele está ali o tempo todo, você está fazendo a prova, ele está em silêncio, mas ele está ali te observando. Então, ele vai nos observar no momento de provação. Ele vai olhar qual vai ser a atitude de fulano agora que está passando por isso. Então, o que acontece? Nós devemos nos colocar no nível de dependência, assim como eu iniciei, né, sobre o milagre da multiplicação dos pães e peixes, né? Então, a gente tem que colocar no nível de dependência a Deus. E a palavra que eu deixo para vocês é para poder perseverar, independente das circunstâncias, né? Independente das adversidades. É perseverar porque Deus, ele é fiel. Ele é fiel, ele não fica devendo nada para ninguém, ele não fica devendo nada para mim e para você. É permanecer nele, independente de qualquer situação, porque o nosso alvo é Cristo. Nós estamos aqui na terra, amém, Jôs, glória a Deus. Nós estamos aqui na terra como peregrinos, a gente não está aqui para poder ficar. Existe um lugar celestial preparado para mim e para você. Existe um lugar para a gente. Então, a Bíblia fala em Romanos 8 que as tribulações do tempo presente não é comparada à glória que há de ser manifestada. Entende? Então, o que acontece? Esse lugar, ele vai chegar e está se aproximando e está muito perto. Você vai falar na próxima live sobre a questão da salvação em Cristo Jesus. Então eu tenho que olhar porque eu estou passando hoje e falar assim, eu estou passando por isso, mas só que existe ruas de ouro para me poder pisar. O dinheiro que o homem às vezes briga aqui na terra é o dinheiro que eu vou pisar lá na Nova Jerusalém, o lugar que o Senhor preparou para mim e para você. Nós vamos ter os nossos corpos glorificados e só dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso. Nós vamos ser sustentados para a eternidade. E nós vamos estar do lado do nosso Senhor. Então nós temos que entender, tá difícil, tá estreito, mas só que tem um lugar para mim, Senhor. Tem um lugar reservado para a igreja do Senhor. Tem um lugar reservado para você. Então, nós temos que ter essa esperança. Porque Tessalonicenses fala que a nossa esperança ela não tem que estar nas coisas mínimas aqui da terra. Nossa esperança tem que estar no céu. Então eu busco todos os dias, eu oro todos os dias, você clama todos os dias, porque o seu destino é salvação. Porque se nós estamos buscando ao Senhor pelo que Ele pode nos dar e nós estamos longe da salvação, esse negócio fica meio estreito. Então a gente tem que repensar se realmente a gente quer Deus, ou se a gente quer a bênção, ou se nós queremos o dono da bênção. Eu quero o dono da bênção, porque com ele vem tudo, né? Eu quero o dono da bênção, porque, né? Quero ele, meu filho, comigo. Não é? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A gente tem que clamar. Sim, outro dia eu falei assim, ai Deus, volta logo. Pois é. Aí, em casa, o meu falou assim, nossa, amor, mas o meu marido, mas assim... Se ele voltar amanhã, se ele voltar hoje, eu estou pronta. Melhor estar com ele amanhã do que estar aqui ainda na expectativa de outras coisas. E eu falei, Jesus, eu tô doida para poder casar com o Senhor logo. Olha você ver. Né? A igreja do Senhor, a noiva tá doida para poder casar com o noivo. Amém, Mari. Eu tô doida para poder casar com o noivo. Olha você ver, nós todos estamos querendo casar com ele. Ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto isso, nós temos que proclamar o nome dele. Isso. E perseverar, e ter fé, e crer, e reconhecê-lo, né? Porque se a gente não reconhecê-lo é o primeiro passo, né, Rosângela? Primeiro passo e crer que ele virá e que ele vai vir buscar toda a sua igreja, né? E nós estaremos com ele. E nós temos alguém, Nanda, nessa live que ainda não deu esse passo de confessar Jesus como seu único suficiente Salvador e entendeu que Ele é suficiente? Que Ele pode todas as coisas? Será que nós temos alguém nessa live que quer entregar a sua vida para Jesus? Porque você está conhecendo quem que Ele é. Você sabe que independente de qualquer situação que você viver, Ele vai estar ali te observando. Ele vai estar ali por você. Ele vai ser um milagre na sua vida, porque o Senhor é um milagre na nossa vida. Se tiver alguém aí, em nome de Jesus, se manifeste. Isso. Se manifeste aí, fala assim, eu quero esse Jesus. Fala que você quer esse Jesus, né? E talvez você não quiser falar aqui, eu estou à disposição. Eu estou à disposição para a sua vida, né? Para poder te orar por você, né? Pode me procurar, tá aí o Instagram, pode me procurar que eu oro por você em nome de Jesus. O Senhor Jesus, Ele quer a sua alma, Ele quer fazer transformação e mudança.
sobre você. Amém? Isso, amém. Ai, pastora, muito obrigada. Amém. Por nós, a gente ficava aqui até Glória a Deus. o que vem. Uai, pode fazer vigília depois. Esse negócio para mim é bom, esse negócio de vigília. Porque buscar a Deus é muito bom, né? Falar de Deus é melhor ainda. Amém. Eu, Glória a Deus por isso. que bom. E eu gostaria de te agradecer mais uma vez, viu? Pela Eu que sua agradeço. disponibilidade, pela sua palavra. Muitas pessoas agradeceram aqui. Eu fico muito feliz com esse feedback, porque quando a gente ora e pede, né, Deus, apresenta alguém que vai falar de você com autoridade, que vai Amém. apresentar com amor, né, com mansidão, e aí ele fala, é tal pessoa, é tal pessoa, aí eu fico assim, glória a Deus, e eu agradeço muito por ele ter colocado no nosso coração, né, você, para estar Deus é aqui bom. falando Aleluia. dele. Mais uma vez, muito obrigada, que Deus te abençoe, abençoe sua casa, Amém. sua família, sua parentela, seus negócios, Amém. suas finanças. Em nome de Em nome Jesus, de o seu Jesus. chamado, o seu pastoreio. Sei que a Amém. senhora é uma pessoa abençoada, Glória a com Deus. muita unção, sou suspeita, né? É, Mas eu amo a sua vida e peço a Deus que a abençoe, glorifico a Deus por sua vida todos os dias. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Deus te abençoe, Nanda. Amém. Não sei voltar, gente. Não repara, não. Não repara, não, que eu não sei voltar, não, estando na Tá live. bom, pode desligar se você Eu vou quiser. Fica à desligar vontade. então, tá? Deus Tchau. abençoe vocês. Beijo. Beijo. Com Deus. Gente, e a gente vai terminar aqui mais uma live para a glória de Deus. Eu agradeço e abençoo em nome de Jesus todo mundo que ficou até agora, tá? As pessoas que ficaram conosco, que acompanhou essa palavra maravilhosa, vinda diretamente do trono, eu creio nisso, que Deus alcançou muitas pessoas e entregou uma palavra abençoada para a vida de muitas pessoas aqui. E as que ainda vão assistir, né? O vídeo vai ficar gravado e nós vamos colocar também na plataforma do YouTube. E eu espero que vocês nos acompanhem na próxima live. Na próxima live nós vamos falar sobre a volta de Jesus e a salvação. Então não perca, tá? Nós vamos divulgar amanhã o próximo convidado da última live desta série, Conhecendo a Pessoa de Jesus. Porque tem mais uma outra série que já está sendo gerada no nosso coração, gerada no Espírito. Para a glória de Deus também, vai ser uma bênção. E eu conto com vocês. Compartilhem, curtam, tá? Envie aí para as pessoas, para os pais, para as mães, para os amigos, para os vizinhos, pessoal que está aí fuliando aí no carnaval, para que eles venham, reconheçam Jesus, reconheçam quem Ele é e o que Ele pode fazer nas nossas vidas, tá? Não deixem de compartilhar, não precisa ser só a live não, mas não deixem de compartilhar e de falar quem é Jesus para as pessoas, porque o mundo precisa conhecer quem Ele é. O mundo precisa da salvação, o mundo precisa da graça de Deus sobre ele, né? E é isso. Muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe e até a próxima live.